Tem nem ideia de quanto tempo leva para conseguir fazer a pessoa pensar de novo. Regrediu muito, entendeu? Existe evolução e involução. E não existe limite para a involução, também. Não existe limite para onde pode evoluir. Mas isso é tema para outra palestra. Obrigado. Boa noite. 241 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Canalização. Professor Hélio Couto Yoshi. 11ª aula, Desmistificando a Mecânica Quântica. Professor Bruno. Hoje teremos o livro O Universo Autoconsciente, de Amit Goswami, 1993, que eu já recomendei que todos lessem. Esse livro explica, praticamente, tudo o que existe de mecânica quântica. Bastaria só esse livro. Seria o suficiente para mudar todo o paradigma terrestre. Esse livro já tem mais de 20 anos, aproximadamente. Onde encontrar o livro? Se for à livraria, no shopping, você entra, tem uma seção, à direita, que está escrito Espiritismo. Os livros estão debaixo do título Espiritismo. O Amit Goswami, Erwin Laszlo e uma série de outros livros de mecânica quântica e de física, estão na seção Espiritismo. Então, se isto aqui for Espiritismo, aluno, está feito o Espiritismo, professor Bruno. Um dia, quem sabe? Aluno, chegam lá. Professor Bruno, isto aqui será classificado como Espiritismo. Mas, no momento, eles fazem para que ninguém que procure física encontre a mecânica quântica. É simples. Não se pode aprender mecânica quântica. Aluno, porque também os espíritas estão procurando muito. Professor Bruno. No próximo domingo, durante a palestra, explicarei sobre como o sistema controla a mente da população mundial. DVD palestra. Visão remota e negócios informados. Em outubro, porque será bastante falado sobre esse tema, será engenharia do consentimento. Como é que se faz uma lavagem cerebral global, para todos os efeitos? Um cliente mandou um e-mail fazendo a seguinte pergunta: vocês sabem contra o que estão lutando, ou fazendo esse trabalho? Nós sabemos exatamente contra o que estamos fazendo neste trabalho. Hoje eu não vou responder. Responderei nas próximas palestras. Então, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo. Quando ele, aponta um dos alunos, tentou dar um empassante de mecânica quântica na classe dele, de português, gerou a maior confusão. Eu já tinha falado que ele não fizesse isso, porque corre o risco de perder o emprego, numa escola pública, se falar em mecânica quântica. É a maior prova de que a mecânica quântica está certa. Basta tocar no assunto que fica todo mundo contra você. A maior prova é essa. Lembra-se daquele caso que eu comentei, do pai, a mãe e o menino. Onde um menino tem um obsessor que fica em cima dele o tempo todo, forçando para ele se suicidar, pela 4ª vez seguida. Outro dia um menino melhorou um pouquinho. O pai e a mãe disseram: vamos assistir um filme tal. O menino ficou uns 3 meses sem tomar banho. Normal, para quem tem obsessor. Mas está melhorando. Então comentam: vamos assistir a um filme. E o pai, conversando, contando o filme, pega o DVD e ele faz um breve comentário sobre o filme, fala a palavra, a expressão, mecânica quântica. Foi só falar isto, o menino deu um pulo dessa altura e começou a xingar o pai e a mãe de tudo o que vocês podem imaginar, e falar que a mecânica quântica não estava comprovada. Ele ficou, literalmente, possesso, assim que se falou o termo mecânica quântica numa conversa familiar. Percebem? Não é um menino. O obsessor pulou, espumou de raiva e de ódio por ter falado mecânica quântica. Então, esse fato prova mais ainda o poder da mecânica quântica. Se alguém quiser a prova de que a mecânica quântica está absolutamente certa na descrição do 242 universo, é essa. É quando um obsessor espuma de ódio ao se falar sobre mecânica quântica. Portanto, contra quem está se falando, contra o quê? Percebem? É óbvio. É contra todos os negativos da outra dimensão, em primeiro lugar. Todos os negativos do outro lado odeiam mecânica quântica, porque ela liberta todas as pessoas que entenderam a mecânica quântica. E, em segundo lugar, os negativos desta dimensão.
Você tem os negativos lá de baixo e tem os negativos desta dimensão. Todos eles odeiam a mecânica quântica. Então, é fácil alguém saber de que lado que a pessoa está. Basta falar o termo e veja a reação, já sabe se é do lado dos positivos ou dos negativos. E é por isso que o Amit Goswami, quando veio aqui, foi convidado a falar num centro espírita. Esse é o motivo. Porque também é uma forma de mandar embora os negativos. Porque eles não vão querer assistir nenhuma palestra de mecânica quântica, correm o risco de começarem a entender o processo e precisar mudar. Então, é melhor que os negativos não assistam nada, porque assim eles não mudam nunca. Portanto, esse é o fato. Os negativos abominam a mecânica quântica. Eu fiz só um leve comentário com o pai, para fazer uma experiência. Que na próxima vez que eles fossem assistir a um filme, ele fizesse um comentário sobre entropia ou teoria da relatividade, para ver qual a reação do obsessor. Teoria do caos, qualquer coisa serve. Eu aposto que o obsessor não pula. Ele dará risada e falará que está tudo perfeitamente bem com a entropia, com a teoria da relatividade, com qualquer teoria da física clássica. Veremos. O pai disse que fará a experiência. Aluno. Falando de caso de pessoas negativas. Você comenta sobre as reações mais, vamos dizer assim, mais violentas. Mas e as pessoas que ficam em cima do muro, que às vezes, fingem que estão entendendo, ou aceitam e acham bom, mas fica muito tempo nesse convívio comum? As pessoas que não reagem, acomodadas. Professor Bruno, bom, no universo não existe muro. Essa expressão ficar em cima do muro é uma metáfora terrestre. Na realidade, não existe muro algum para se ficar. Porque existe polo positivo e polo negativo. Aluno. Porque as pessoas que estão no polo positivo sabem quais são as consequências, mas também não reagem, não têm a iniciativa, eu acho. Então, está em cima do muro. Professor Bruno, exatamente. Aluno. Não, nem sempre. Professor Bruno, então, Brecht, dramaturgo alemão, disse o seguinte: um dia vieram buscar os católicos, meus vizinhos. Mas eu não sou católico. Não estou nem ligando. No outro dia, eles vieram buscar os judeus. Mas eu também não sou judeu. Não estou nem ligando. No dia seguinte, eles vieram me buscar e entenderam. Não existe muro para ficar em cima. Se ficar no muro, você é massa de manobra, e passa a fazer parte do rebanho. Então, as consequências são inevitáveis. Quando sai desta dimensão e está em cima do muro, na próxima dimensão só existem dois lugares, ou existe o lugar positivo ou existe o lugar negativo, e mais negativo e mais negativo e mais negativo. Quem quiser uma boa descrição disso, leia Dante Alighieri, A Divina Comédia, 1304, ele descreveu bastante. Não tudo, porque ele não aguentou, mas ele foi até lá embaixo. Ele era médium. Ele foi até lá dar uma olhadinha para poder escrever aquilo, para ver se a humanidade abria os olhos. Portanto, é um risco muito grande para se correr de achar que dá para ficar em cima do muro. Mas, na próxima palestra explicaremos como é que eles fazem para as pessoas acharem que podem ficar em cima do muro. Vamos recapitular. Vamos pesquisar o livro O Universo Autoconsciente e verificar, do início ao fim, os pontos mais importantes. Depois, nas próximas aulas, outros livros, outros experimentos, até que se esgote todo o assunto. 243 apresenta nova transparência salto quântico. A página que está sendo exibida é a página que está no livro O Universo Autoconsciente. Ficou provado que o elétron não passa de uma órbita para outra andando pelo espaço entre elas. Ele, simplesmente, desaparece de uma órbita e reaparece na próxima órbita, quando ele ganha energia. Então, ele salta para uma órbita maior, onde ele despenderá mais energia ainda. Ele desaparece, some, desta sala, e aparece numa sala lá na China, do nada. Para onde foi esse elétron? Ele desapareceu deste universo, Sol, Lua, Galáxia, Andrômeda, todas as galáxias, 93 bilhões de anos-luz visíveis. Este aqui. Ele desaparece e reaparece em outro lugar, neste universo.
Para onde foi esse elétron? Essa é a pergunta que o Fred Alan Wolf, físico quântico PhD, faz no início do documentário Quem Somos Nós? Só esta mera questão é suficiente para derrubar todo o paradigma científico vigente. Se pegar a revista científica American desse mês, 7/2011, relata 7 razões por que é praticamente impossível detectar outros universos paralelos estão aqui embaixo, na transparência, nesse tópico Muitos Mundos, Hugh Everett III, 1956. Então, a científica American está dizendo que é, literalmente, impossível se detectar um universo paralelo. Essa é a opinião da física, dos físicos, das universidades. Para onde foi o elétron? É simples. Não dá para pegar esta questão e jogar debaixo do tapete. Não dá para pegar esta questão no livro de física clássica e afirmar: ele desaparece. Ponto. Vira a página. Vamos para o capítulo 2, outro assunto, entropia. É isto que é feito. Se pesquisarem os livros, por exemplo, do Brian Greene, que escreve sobre a teoria das cordas, é assim que acontece. É discutido um assunto qualquer, ponto, vira a página, outro assunto. Não dá para ser assim. Onde foi parar esse elétron? Como que ele desaparece dessa realidade? Como é que fica esse átomo? Se tirar um elétron, não muda o elemento de química. Desfaz tudo. E não está se desfazendo nada. Mas ele desaparece. E a maior prova é que ele reaparece. Agora, de onde que ele vem? De onde surge isso? Agora, se pegarem os livros de mecânica quântica, o que eles dizem? Que emergem, no nosso universo, partículas virtuais, o tempo inteiro, partícula que entra no universo fica um pouco e desaparece. Então, a tal da manutenção, a lei da conservação da energia, não é bem verdade, mas, a grosso modo, para fins práticos, serve. Teoricamente, o retroprojetor está parado. Para nossa percepção, que é lentíssima. Mas, se colocar um laser aqui nele, mostrará que ele está se movendo, se não me engano a 10, 16. Já foi provado. Ele está se mexendo. A mesa está se mexendo, o prédio está se mexendo, a 10, 16. Agora, na nossa percepção extremamente limitada, presume-se que a cadeira está parada. E que o planeta está parado. Só que o planeta está andando, agora, a 106.000 km/h. Ele está fazendo assim, girando, em volta do Sol. Nikola Tesla, gênio inventor, disse o seguinte: os físicos criam os modelos matemáticos e mergulham naquilo e vão viajando naquilo até um ponto em que eles ficam completamente fora da realidade. Ponto. É como filosofia. Pode-se criar um sistema filosófico e começa a filosofar naquilo ali e criar N teorias, N filosofias, que não têm absolutamente nada a ver com a realidade. Na física acontece a mesma coisa. Criam-se modelos e aquilo vai tirando lógica. Pela lógica aristotélica, isso leva a isso, que leva a isso, que leva a isso infinitas vezes. Então, cria-se um mundinho naquela ciência e acha que pode ignorar o resto. Agora, o que é uma tremenda hipocrisia quando surge um grande cientista, um pequeno cientista, ou seja, o que for e também grandes teólogos, que vão à televisão falar todas as suas teorias. Depois fica sabendo que eles frequentam o centro X de Umbanda e vai, neste local, pedir ajuda para a mãe de santo e para pai de santo, quando eles estão cheios de problemas, que eles criaram pela somatização. E na TV eles ficam fazendo tremendo discurso medieval, mas, quando aperta o calo, aonde que eles vão? Eles vão procurar o pai de santo e a mãe de santo. Ou, quando não, coisas piores. Porque o pai e a mãe de santo não tem nada de ruim, se eles trabalharem do lado do bem. Pior quando esses cientistas ou teólogos forem nas proximidades de uma estação de trem e contratar um feiticeiro para fazer algo contra alguém. Portanto, essa é a realidade. Em público, nas universidades, nas igrejas, se fala uma coisa, mas na 244 vida prática da pessoa é outra. É pura mentira. Só que para garantir o seu emprego. Depois todos fingem que aquilo está certo. Então, todos escrevem na revista:
A teoria dos muitos mundos não existe. Não existe nada paralelo. Só que esse mesmo sujeito vai até o centro espírita e assiste, em cima da mesa, a materialização de uma concha do mar com água do mar tirada naquela hora, com os peixinhos ainda vivos. E como é que fica? Como é que esse sujeito pôde enterrar debaixo do tapete um evento desses, uma materialização a olhos vistos? Como é que ele pôde voltar para casa, dormir, no dia seguinte vai para a universidade e fala que nada existe e divulga uma visão materialista do universo? Isso é ficar no muro. Esse sujeito está em cima do muro. Com todas essas provas. Pois é. Então, quando passa para outro lado, essa pessoa terá que ficar numa vibração coerente com a vibração dele. Porque quem mente, tão descaradamente, só pode ir para que dimensão? Para uma dimensão negativa. E isto acontece todo santo dia, em todos os centros espirituais do mundo que tem incorporação, que tem manifestação, que tem médiums, não importa a denominação. Se você for até a cidade de Louisiana, na Geórgia, na América, terá centro que existem essas manifestações e não é chamada de Umbanda, nem nada disso, porque é irrelevante o nome e o tipo de pessoa, o tipo de entidade que incorpora. Portanto, provas e mais provas acontecem todo dia, dia e noite. Lembra, de um lado é sol e do outro lado é escuridão? Então, toda noite o povo faz reunião e vai ao centro espiritual pedir ajuda. Então, no planeta inteiro, toda hora, o tempo todo, estão acontecendo essas coisas. E quem vai lá não são, exclusivamente, as pessoas pobres e ignorantes. Portanto, essa falta de honestidade científica é a coisa mais abominável que se pôde ver. Aluno. As religiões. O catolicismo, se ele aceita que existe um céu e existe um inferno, ele está dizendo que existem outras dimensões. Ele só não usa o termo técnico dimensões, mas ele acredita que há outras além dessa aqui. Os evangélicos também têm a sessão que eles fazem, de exortização, descarrego. Então, também, eles acham que existe, sim, de outra dimensão, que fica ali, obsedando, professor Bruno obsediando. Aluno, obsediando uma pessoa que está aqui. Então, também, ele admite que haja outra dimensão. Ele só não aceita na totalidade, porque ainda necessita ficar dentro daquela terminologia que ele usa. Mas, se pensar bem, ele também considera que existe. Professor Bruno, sim. Só que existem alguns detalhes. Não basta divulgar uma teologia de 3 anos de idade. Isso serve para criancinhas iguais a ele. Ali, aponta para um dos alunos. Para ele, não dá para fazer um tratado de mecânica quântica, ainda, por enquanto. No futuro, essas crianças não terão nenhum problema com este conhecimento. Mas, nos tempos atuais, já se sabe. Se falar um pouco a mais, os pais partem para cima de quem está falando. Meia verdade é permitido, um céu que ninguém explica como é que é, nem o que acontece lá, nem como é a dinâmica deste local. Um purgatório, que também não se sabe como é que é. E o tal do inferno eterno, que se caso não nasceu dentro daquela religião já está condenado ao inferno, para sempre. E literalmente medieval. Para que existe evolução? Para que existe a mecânica quântica? E mais, ainda fica faltando o fundamento de tudo isso, reencarnação. Reencarnação não existe para eles. As coisas são definitivas, ou você é do rebanho ou está condenado. Não existe chance de evoluir, não ocorre a menor possibilidade de crescer, de nada. É claro, é necessário que se tenha um Deus vingativo e ciumento. Como está escrito, eu sou um Deus vingativo e ciumento, que manda todos lá para baixo, eternamente. Como é que se agregam esses preceitos com amor? Todos esses detalhes são controles. É uma teologia para obter controle, por pânico, por medo. O resultado desse tipo de teologia, já foi apresentado. Aí, está o resultado. Divulgaram há 1500 anos, 1700 anos, desta forma. Que resultado foi obtido? Estão todos se comportando direitinho. Não existe mais crime na face da Terra. Só existe amor, bondade, compaixão. O planeta já virou o paraíso.
Isto porque, segundo eles, existe uma faca na sua 245 garganta, o tempo inteiro, e te manda para baixo eternamente. Se como uma ameaça dessa ainda está dessa forma, se tirasse essa ameaça, como estaria? Portanto, esse sistema teológico, mais uma vez, comprova o seguinte: a instituição da pena de morte, na América, não diminuiu em nada os crimes, em nada. Se eu falar, fulano, você será condenado à morte, não adianta, não pesa, não significa coisa nenhuma na decisão da pessoa de fazer o crime. Bate mais uma vez com essa história. Essa teologia de que vai para o inferno para o resto da eternidade não significou absolutamente na diminuição dos crimes, da crueldade do ser humano, na face da terra. E ainda justificou o quê? Quantos milhões de mortos na Inquisição? Uns 8 milhões? Aproximadamente esses números. Em nome dele, portanto, existe algo extremamente errado nesse tipo de teologia. Essa semana, conversando com uma cliente, ela comentou o seguinte. Ela conhece uma pessoa que fez o seguinte comentário: eu nunca rezo o Pai Nosso, porque, se eu rezar o Pai Nosso, eu vou falar que se faça a vontade dele. Mas e se a vontade dele não for a minha vontade? Eu sei lá como é que ele pensa. E se for contra a minha vontade? Então, essa pessoa jamais reza o Pai Nosso, porque ela não dará um cheque em branco, que é o que se faz quando se reza o Pai Nosso, você assina embaixo, seja feita a vossa vontade, não a minha, a vossa. E se a vontade dele for contra a sua? Sendo assim, ela foi bem consciente do que significa essa frase. Então, ela é bem coerente, não rezo porque eu não vou delegar a minha vontade para ninguém. Não está óbvio que a pessoa enxerga o Criador ou Deus, fora dela. Ela delegará para o sujeito do tacape, lá em cima. Então, ela não quer nem saber dele, deixa ele lá e eu aqui. E ela acha que está bem segura assim. Não fez compromisso nenhum. Leva a vida dele, eu levo a minha, está tudo bem e ela, assim, está tranquila. Esse tipo de teologia é que gera esse tipo de raciocínio dessas pessoas. Que é o oposto do que na Índia se fala, há mais de 5.000 anos. 5.000 anos de experimentos, de investigação psíquica, psicológica, mediúnica, etc. E o que eles ensinam lá e que descobriram há mais de que existe uma centelha divina dentro de tudo o que existe no universo. Isto é, traduzindo, que Deus é tudo o que existe. Ponto. Que é, literalmente, tudo que a mecânica quântica fala. Exatamente a mesma coisa que a mecânica quântica comprovou. É só raciocinar. Você lê esse livro, O Universo Autoconsciente, e tem que chegar à mesma conclusão. Aqui ele não está falando, claramente, ainda, como ele fala hoje, nos últimos livros. Este livro aqui tem mais de 20 anos. Mas hoje ele fala abertamente sobre a consciência. Mas aqui já está embutido. A física que está explicada aqui prova isso, que a consciência permeia toda a realidade. Só existe uma única consciência. Todos esses experimentos mostram isso, que quem controla esses experimentos é a consciência do observador. Portanto, a centelha está mais do que comprovada pela física. Então, quando isto for entendido, tudo mudará. Toda esta teologia terá que mudar. Aluno Hélio, você fala que na Índia, há 5.000 anos que já se fala sobre Deus, sobre a centelha divina e que permeia tudo. Mas, por que é tão difícil entender? Porque já vimos tantos líderes espirituais, várias situações a falar sobre a centelha divina. Porque é muito pontual essas ocorrências. Porque, se todo mundo, se já se sabe que o amor e toda essa reação em massa já gera algo melhor, a perfeição, a harmonia, fica tão difícil aceitar isso. Aluno, tem que mudar a mensagem. Professor Bruno, pois é. Aluno, porque hoje a gente ainda está, de novo, discutindo isso. Professor Bruno, e ainda levará saecula saeculorum, latim, pelo século dos séculos, até que seja entendido, sentido. Porque uma coisa é pensar, outra coisa é sentir. Se você não sente a centelha, não 246 significa coisa alguma. E aí, o que acontece? Você não consegue manifestar nada na sua realidade.
Então, esse é o questionamento que as pessoas deveriam fazer quando vêm na ressonância harmônica. Porque eu não consigo manifestar a minha realidade, casa, carro, apartamento que eu quero. Sabe por quê? Porque as pessoas tentam fazer isto aqui, que está descrito na transparência, usar a consciência para manifestar a realidade, só olhando, só sentindo, este lado da realidade, físico, desta dimensão. Esse é o erro que está sendo cometido por todas as pessoas, praticamente, que vêm fazer a ressonância harmônica. Nada anda na vida da pessoa. Então vem, leva um CD para casa, as coisas começam a andar, de um jeito ou de outro. Cai a ficha. Porque a coisa começa a andar. É por causa do CD? Aluno. Consciência. Professor Bruno, para quem que vocês fazem o pedido? Para quem? Aluno. Para a consciência maior, para a inteligência maior. Professor Bruno, não. Fisicamente. Aluno. Para o Hélio. Professor Bruno, para o Hélio. Então, qual é a consciência que está fazendo a coisa acontecer? Entenderam? Tem que ter uma consciência. Muito dessas pessoas que vêm fazer os pedidos da casa, carro, apartamento, já foram em todos os lugares que existem neste planeta, se pudessem. Mas, no Brasil, já foram em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é centro espiritual, feiticeiro. Para vir na ressonância harmônica, para vir na mecânica quântica, é a última coisa. Quando não tem mais. O desespero é total e absoluto com miséria, morte, câncer, lepra, AIDS, etc. Então eles vêm ao atendimento. Já foram nas igrejas. Falaram e recitaram as fórmulas. E o que aconteceu? Aluno. Nada. Professor Bruno, nada. Quando chegam nestes locais, falarão com quem? Com o velhinho do cacete. Você acha que ainda existe isso para escutar? Se não falar com alguém que tenha uma consciência, não acontecerá nada, porque precisa colapsar a função de onda do Schrödinger. Entenderam? Existe uma onda de probabilidade. Se não colapsar a função de onda, aquilo não vira casa, carro, apartamento, nessa dimensão. Entretanto, você pode ir falar com o padre, com o pastor, com o pai de santo, com quem quiser. Se realmente ele se dispuser a colapsar a função de onda para você ter seu emprego, vender seu carro, receber seu precatório, o gerente liberar o seu cheque especial, e assim por diante, acontecerá. Mas, se for até ele para conversar sobre isto, ele não vai dar atenção. Mais um que me vem encher aqui, entendeu? E te despacha, não acontece nada. Mas, se ele parar e pensar e colapsar para você o que foi pedido, isto acontecerá. Mas é necessário ter uma consciência colapsando. Qualquer uma serve. Agora, qual consciência que poderia ser? A sua própria consciência poderia colapsar a função de onda. Mas qual consciência? A do Zé da Silva, com o número de identificação do CPF tal e RG tal, que acha que o velhinho branco do porrete está lá em cima. Essa consciência não colapsará, porque ela está pedindo para ele fazer isso. Não adianta, não funciona. Quando o centurião chegou até Jesus e falou: Jesus, eu tenho um servo que está doente, e Jesus falou: vamos até lá. O centurião respondeu: não precisa, basta um desejo seu e está curado. Na mesma hora o servo ficou curado. 2000 anos atrás já foram explicados sobre o colapso de função de onda. E aconteceu. Essa pessoa entendeu. Ele falou: você não precisa fazer nada. O seu desejo, ele já está curado, chama-se colapso da função de onda. Então, enquanto a pessoa não olhar para dentro e falar, conversar com a centelha que ela tem, ela não colapsa a função de onda. Ela ficará dando volta, dá volta, dá volta, dá volta e não sai daquilo. 247 Aluno. Eu também posso reencarnar durante 5.000 anos, sem ter essa consciência? Até fazer essa função de onda colapsar, até fazer acontecer essa fusão com todo. Professor Bruno pode ficar reencarnando eternamente. Aluno. O X da questão é a consciência? Professor Bruno, enquanto não entender e não sentir isso, pode, vai e volta, vai e volta, vai e volta que não acontecerá nada.
E acha que só por estar do outro lado, já entendeu isso? Existe uma multidão que é igualzinha do lado de cá. Continua pensando igualzinho, que é externo, que precisa ter sofrimento. Continua com a mesma crença. E, pior, enxerga que existe uma dimensão lá e outra uma aqui. Está vendo as duas. E deve ficar, suponho, perplexo, de ver que os daqui não acreditam em nada, que existe a dimensão que eles estão. Agora, o que é pior, se eles estão lá, estão numa e enxerga essa, a ficha deveria cair. Que existe mais alguma coisa. Mas, não cai. Para muitos e muitos não cai. Continuam aferrados de que é externo, está fora. Agora, por que não muda isso? Porque tem consequências. Tem que sair da zona de conforto. Se eu admitir que existe uma centelha divina em cada um, eu tenho responsabilidade com a que está dentro de mim. Eu tenho que deixar ela atuar. Mas aí cai na conversa lá da outra. Como é que eu vou fazer a oração do Pai Nosso e vou abdicar do controle para Ele, e Ele resolve o que será da minha vida? Então, você não cede o controle para sua centelha divina pela mesma razão. É a mesmíssima coisa. Não deixa a centelha trabalhar, porque o que será que ela vai fazer? Qual que é a prioridade dela? E se não for fazer o que eu quero? Aluno. O que eu quiser, professor Bruno no domingo, será falado mais. Mas o primeiro mandamento do sistema que controla este mundo é distração e frivolidade, a massa toda. Primeira coisa é implantar esse sistema. Veja toda a mídia do planeta e diga se não está certo isso. Aluno. Sim. Professor Bruno é manter as pessoas alienadas, totalmente. Então, distração, entretenimento, showbiz. Sendo assim, quando se entra no portal da internet, existem 2, 3 notícias irrelevantes, que também não dizem nada, que encobertam a coisa, e o resto, o que existe, rolando para baixo. Só entretenimento, divertimento, vulgaridade, baixaria, etc. Porque é necessário conduzir e rebaixar a sensibilidade humana dos animais. Depois fica todo mundo insensível, fica facílimo de controlar a população. A população cai como um pato nessa estratégia. Portanto, só existe o quê? Aluno. Divertimentos. Professor Bruno exatamente. Shows, baladas, novelas, futebol, etc, etc. Mais a cerveja, ou vinho, ou whisky, todas as drogas, etc. Pronto. Você deu isso, na mão. Quando a pessoa, no segundo mês da ressonância harmônica, ela começa a estrebuchar, a reclamar, muitas reclamam, dizendo, piorei. Que ficou isso, que ficou aquilo, é por causa disso. Uma mínima limpeza que se faz, tira a pessoa dessa zona de conforto total, e já reclama, aluno, que não deu certo. Professor Bruno não. Fiquei horrível, precisa continuar chafurdando na lama. Então está tudo certo, não é? Até que a somatização apareça num grau extremo, ou a falência, ou a doença, ou etc, etc. Mas não pode sair da zona de conforto. Precisa ficar tudo do jeito que está. Então é por isso que, se observar a Índia, com toda a concepção oriental da coisa, olha como é que eles estão. Observe o Oriente. Vê a situação. Vê se eles acreditam na centelha divina dentro deles. Praticamente 248 ninguém. No Ocidente, isso nem existe. Então, a visão de mundo é a mesma. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, é esse desastre. Mas, e os poucos que supõem ou já sentiram que acontece exatamente isto, que existe a centelha? Ou se toma partido do lado da luz, ou se toma partido do lado das trevas. Não existe meio termo. Alguém diz, eu quero ser do lado da luz, mas quero continuar com toda a zona de conforto que eu puder ter. Esta é a fala do personagem Rony no Harry Potter, filme número 7, 2010, primeira parte. Ele vira para Rony e fala o seguinte, o Rony reclamando e reclamando. Ele virou e disse o seguinte, você achava que ia ter um hotel 5 estrelas? Porque toda a história do Harry Potter, ele é o escolhido. Ele é o Salvador. Ele é o Messias, dá-se um nome que quiserem, ou o Neo da Matrix, filme 1 trilogia, 1990. É um arquétipo.
Por isso que fez o sucesso que fez. Então, ele só sofre, desde o início do primeiro livro até o fim. E o outro reclamando. Sendo assim, chega uma hora que ele é obrigado a falar, porque cansa. Você esperava que fosse ter hotel 5 estrelas? Ou como você acha que levará a luz no meio das trevas e eles vão achar engraçado? Nietzsche falou algo extremamente certo. Só existem duas pessoas felizes no mundo: os demônios e os homens de poder. São as duas classes felizes. E você considera que essas pessoas cederão os anéis de bom grado? O nosso obsessor pulou, espumando de ódio, assim que foi falado mecânica quântica. Agora, faz o quê? Deixa o menino se suicidar pela 4ª vez seguida. Não estou nem aí, lavo as mãos. Vou assistir ao jogo de futebol. E vou tomar uma cerveja e 1 milhão de suicidas. E os 40 mil aqui de São Paulo, esse ano, 2012? Fora os de Santo André, São Caetano, São Bernardo, e assim por diante. Então, é por isso que não se colapsa casa, carro, apartamento. É por essa razão é necessário ter alguém que colapsa para você. Porque, se você renega a centelha, não se funde com ela. Porque o poder está na centelha. Será que essa ficha não cai? O poder de manifestação, o poder de criação da realidade, do nada, a partícula virtual que emerge no nosso universo, sai de onde? Do vácuo quântico. Se não se fundir com ele, não entrar em fase com todo, quando se entra em fase com ele, o que acontece? Já viram um osciloscópio, quando duas ondas se juntam? Você não verá mais duas. Só vê um sinal. Não existem dois sinais, duas amplitudes e dois comprimentos de onda. Só existe um. Somou-se ou fundiu-se. Então, precisa que sair para a centelha atuar. Você não desaparecerá, não some no nada, como eles falam. Você sai de lado e deixa a centelha atuar. Essa centelha é que cria casa, carro, apartamento. Ou a centelha de alguém. Percebem? Ou a centelha de alguém que consegue fazer a fusão e que deixa a própria centelha dessa pessoa atuar. É isso que acontece, literalmente. Porque só existe uma consciência que permeia o universo. É isso que o texto na transparência, mostra. Só existe uma consciência. Não existem duas consciências. Só existe uma consciência que cria a realidade. Ou se deixa essa consciência trabalhar ou você não cria nada. Para deixar essa consciência trabalhar, você precisa sair do lado e deixá-la atuar. Portanto, se cria a realidade do jeito que você quiser. Aluno, a questão é, como sair de lado? É fácil falar. Sai de lado, deixa, não sei o que e tal. Mas como faz isso? Como abaixa o? Professor Bruno, já vou responder. Aluno, o que é opção retardada? Professor Bruno, já vou falar disso. Não tem nada a ver com síndrome de Down, entendeu? Alunos. Risos. Professor Bruno, a centelha quer ler o livro de mecânica quântica ou assistir o jogo de futebol. Aluno. Ler o livro. Professor Bruno, a centelha quer passear, tomar whisky ou ajudar alguém. Aluno. Ajudar. 249. Professor Bruno, e assim por diante. É fácil saber se está fazendo o que você quer ou o que a centelha quer. A luz acende. Tem uma luzinha vermelha. Aluno. É o que o pessoal fala. Quando dá vontade de trabalhar, eu deito na rede para passar essa vontade de trabalhar. Professor Bruno, é. Quando eu sinto vontade de trabalhar, eu paro e descanso, até que essa vontade passe. Alunos. Risos. Professor Bruno, na psicologia fala-se o seguinte: se todo dia você fizer algo que exige um esforço seu, você está crescendo. Aluno. Está certo. Professor Bruno, segue essa regrinha. Quero fazer tal coisa que não exige esforço algum. Não, para. Vou ler um livro difícil. Quero mais. Não, mais 10 páginas em vendas fala-se o seguinte: quando você quer ir para casa, visita mais um cliente. No Evangelho fala, anda a 2ª milha. Entenderam? É fazer o que você não quer fazer, o que dá trabalho, o que é desconfortável, o que mesmo estando exausto, ainda faz. É isso.
e executar todo santo dia, o tempo inteiro. Neste caso, está havendo crescimento. Assim está em fluxo, como se fala em psicologia, ou está se deixando a centelha atuar. Porque, se ouvir a centelha, fica claríssimo o que ela quer fazer. Não precisa ser um guru, ir para Tibete, fazer 50 anos de meditação. Não precisa nada disso. Ela está presente o tempo inteiro. Basta você olhar para dentro. Quantas pessoas precisam de ajuda? Ou se faz isso ou faz o que você quer. E nada acontece. E é fácil de perceber. Quando não se cresce, existe a somatização mental ou emocional ou fisicamente. Não precisa ficar doente. Você já se sente mal, melancólico, triste, chateado, tedioso, chato. Entendeu? É porque a coisa não está legal, a coisa não está bem. Está se divertindo e não está se sentindo bem. Vai numa balada após a outra, está indo e depois está tomando todas e não está feliz. Já está aí o sinal, que tem algo errado. Pode-se esticar a corda o quanto quiser. Não está adiantando nada. Porque não é aquilo que dará a realização. Aquilo não faz entrar em fluxo. Quando se está em fluxo, você está feliz, porque então fabrica as endorfinas, dopamina, serotonina, etc. e etc. Mas é necessário sair da zona de conforto, é necessário fazer esforço continuamente, de todas as espécies. Pois é. Mas, nem o mínimo esforço, que seria entender a mecânica quântica, para colapsar a função de onda, é feito. A pessoa vem na palestra, faz os pedidos, vem aqui, e quer resolver os seus problemas com a visão materialista da existência, olhando só este universo aqui. Quero a casa, quero o carro e começa os questionamentos. E como que eu vou conseguir o carro se eu ganho R$2.000 por mês? E fica neste processo. Entra ano, sai ano e desiste logo no primeiro, segundo mês da ressonância harmônica, porque o carro não apareceu do nada. É por esse motivo. Porque fica pensando no como eu vou conseguir o dinheiro para conseguir aquilo que eu quero. O como é do outro lado, é na outra dimensão, é o todo que faz. É ele que cuida do como vou conseguir, porque ele tem as infinitas possibilidades, da onda de probabilidade. É ele quem fará isso, se você deixar que ele trabalhe. Agora, se puser concreto em cima da centelha, como que ele trabalhará? É impossível, impossível. Se você se enche de tabus e preconceitos, como é que ele vai trabalhar? O Hélio já não falou? Você vai tomar café no shopping e do seu lado está sentado um negão e pensará assim: eu não falo com gente dessa raça, pois é. Esse negão é quem tem a informação, o dinheiro, o capital, a indicação, etc. Aquele que trará a casa, carro, apartamento. Existe uma coisa que eu vou falar na palestra de novembro, mas vou comentar hoje. 250. Outra pessoa, conversando, disse o seguinte, fez uma afirmação, abre aspas, quando terminar fecha aspas. Foi o que a pessoa disse. Deus não criou os pretos fecha aspas. Isso, em 2011, semana passada. Aqui, nessa cidade. E os amarelos? E os vermelhos? Só os arianos? Deve ser, bem brancos. Qual a concepção ideológica que essa pessoa tem do universo, para fazer uma afirmação desta? De Deus. Da realidade. Por lógica, temos um problema. Sendo assim, quem criou? Porque, se não foi ele, ou do D maiúsculo, quem que foi? Então, precisa ter outro, certo? Precisa ter dois. Há 150 anos atrás, aqui no Brasil, discutia-se se os negros tinham alma e se as mulheres também tinham alma. 150 anos atrás. Porque, se não tem a alma, nós podemos fazer o que bem entendemos. Pode ser escravo, podemos matar, podemos fazer o que bem entender, porque é um animal. É um animal. E o que fazem com as mulheres é a mesma coisa. Também, se não tem a alma, podemos fazer qualquer coisa, porque é um animal. E hoje se continua pensando a mesma coisa. Pode-se fazer a mesma coisa com um pato, com um ganso, com um macaco, com um coelho, com uma vaca, com qualquer coisa, com qualquer animal. É tratado como se não existisse alma. Tradução: centelha divina.
Então, o problema volta lá atrás. Se não sair do lado e deixá-la trabalhar, o problema persiste. Agora, você, aluna, comentou que eu tinha explicado durante a palestra assim, 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 e você tinha entendido assado e eu tinha falado cozido. Então, até que ponto tudo que o Hélio fala está sendo entendido com clareza? Ou o Hélio está falando grego? Agora, todos têm 3 horas de palestra, fazem perguntas. Por que pega-se e põe tudo dentro do seu paradigma? Certo? É uma projeção. Eu estou falando de uma coisa, mas está sendo entendida outra. Ou já filtrando, ou já ajeitando. Não é bem assim, etc, etc. Então, por isso que se fala, fala e fala, existem livros e livros e livros, e as pessoas vão falar. Não, mas este assunto aqui é muito abstrato e quem fala que é abstrato são pessoas cuja profissão, por exemplo, é criar uma máquina. Não é um pedreiro. Já imaginaram, para construir uma máquina de escrever, daquelas antigas? Quanto que precisava ter de raciocínio abstrato para desenhar uma máquina de escrever antiga, ou uma máquina de costura mecânica? Ou um Saturno V, com 6 milhões de peças, ou um Apollo 11, com 1 milhão de peças? Agora, como é que essas pessoas podem falar que este livro é abstrato? Até mesmo no CERN, Laboratório de Física de Partículas, onde o